Que baita tiro no pé. Depois da reunião do Bolsonaro com embaixadores, que na verdade não foi uma reunião e nem foram muitos embaixadores, muitos países enviaram outros representantes que não eram embaixadores. Tá, depois disso, vários veículos da grande mídia começaram a abordar esses representantes de mais de 40 países que tiveram lá para perguntar o que eles acharam da apresentação do Bolsonaro, porque seria uma reunião, mas só o Bolsonaro falou. Pois bem, quase todos os ouvidos por vários veículos diferentes de mídia disseram que foi uma vergonha e que o Bolsonaro não apresentou nada de novo e que o que eles vão reportar a seus países é que o Bolsonaro é um golpista e que ele está armando o terreno para tentar um golpe de Estado, para que seus países já tentem antecipadamente evitar que isso aconteça no Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro deu um baita, mas um baita de um tiro no pé. O que me surpreendeu foi o seguinte, eu lembro quando, em 2017, descobriram uns pedalinhos dos netinhos do Lula no sítio de Atibaia, sítio lá do amigo do Lula. E aí, o Jornal Nacional fez uma matéria de 21 minutos. No dia seguinte, outra matéria de 15 minutos. E eu uso o Jornal Nacional sempre como exemplo, porque é o jornal de maior audiência no Brasil, mas isso reflete o resto da grande mídia também. E já ontem, quando o Bolsonaro chama representantes de mais de 40 países para anunciar golpe de Estado, dizer que não vai ter eleição se não for do jeito dele, que não reconhece a urna, e para xingar ministros do STF e xingar o Lula na frente desse pessoal, o Jornal Nacional fez uma matéria de 7 minutos sobre a segurança dos prédios da Rua 25 de Março. E fez uma matéria de 4 minutos sobre a onda de calor na Europa. Aí sobre o Bolsonaro, 3 minutinhos. Sem nem mostrar o Bolsonaro, não mostraram nem a foto do Bolsonaro, deram a notícia como se fosse uma coisa mínima que aconteceu no dia de ontem. Então, prioridade do dia são os prédios da 25 de março, depois a Europa, e depois ali, pequenininho, o Bolsonaro falou ali com os embaixadores, ele falou umas mentiras, só minimizando o golpe. A grande mídia faz de tudo para minimizar as tentativas de golpe do Bolsonaro, exceto um ou outro articulista que aparecem, mas geralmente sem muito destaque. É só você ver a capa ontem do UOL, do G1, do Estadão, por algumas horas, claro, foi o evento do dia, mostrar ali as coisas sobre o Bolsonaro e os embaixadores, mas logo depois já mudou. Já mudou para futebol, mudou para prédios da 25 de março, mudou para outras coisas. Por quê? Porque esse é o trabalho de fazer com que o povo fique anestesiado diante de uma tentativa de golpe que é iminente, nos próximos 70 dias essa tentativa ocorrerá, e que está sendo anunciada não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A nossa sorte é que as instituições no Brasil estão fortes e que os embaixadores do resto do mundo perceberam o que o Bolsonaro fez. Inclusive, saiu uma matéria bem dura contra o Bolsonaro no New York Times, que deu destaque ao fato de que ninguém o aplaudiu depois. O New York Times deu destaque a isso e também ao que pensam alguns embaixadores, principalmente o representante dos Estados Unidos. Ele não é citado nominalmente, mas não pense que o New York Times não ouviu o representante. Vou falar aqui o que disseram os embaixadores, não dá para saber de quais países, e falar uma coisa, os principais países que têm balança comercial com o Brasil não enviaram representante, não enviaram, os principais países. Então Bolsonaro falou com uma penca de países irrelevantes internacionalmente para o Brasil. Eu vou te explicar isso, mas antes eu peço que se você é fora Bolsonaro, é contra esse golpe que o Bolsonaro está tentando armar, se inscreva no canal. Olha, chegamos a 800 mil pessoas no Plantão Brasil, eu agradeço a todos vocês, essa é uma conquista nossa, não só minha, mas de todo mundo que comenta, que curte, que compartilha os vídeos, todo mundo que faz isso, que se engaja com os vídeos, que assiste até o final, você está ajudando ao YouTube a mostrar esse vídeo para mais gente que também não é inscrita. Por isso eu sempre peço que assista o vídeo até o final. Quem não é inscrito, que se inscreva aqui de dentro do vídeo, que o YouTube mostra o vídeo para mais gente. Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Vamos seguir aí na luta pela democracia e pelo Brasil. Olha, 1 segundo é grátis se inscrever. Agora falar do Bolsonaro, dos embaixadores. Pois bem, a balança comercial do Brasil, que são países que mais importam e exportam do e para o Brasil, tem aí, em primeiro lugar, a China, depois os Estados Unidos, e aí tem a Argentina. São os 3 países aí, Argentina na América do Sul, aí a China no total e os Estados Unidos também. Os Estados Unidos não mandaram embaixador porque não tem embaixador no Brasil, sabia? O governo norte-americano indicou um embaixador no ano passado, tem que ter uma votação no Senado, é igual no Brasil, para alguém ser embaixador é votado no Senado. A votação terminou empatada, então o Joe Biden ele tinha que ou indicar outro embaixador ou pedir para que refizessem a votação. Como o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos hoje, assim, diplomaticamente falando, o Joe Biden não indicou ninguém, faz meses que eles estão sem embaixador. O responsável pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil é o responsável do setor de negócios dos Estados Unidos e ele foi lá, mas você vê que o Biden nem sequer indicou o embaixador novo para o Brasil. Tá.
A China, o embaixador da China não foi, disse que não foi convidado. Engraçado, né? Bolsonaro vai falar sobre urna eletrônica e tudo mais, e o principal parceiro comercial do Brasil não é convidado. Tá. A Argentina também não foi convidada. O principal parceiro comercial do Brasil na América do Sul. O Reino Unido não mandou embaixador. Não mandou embaixador. O embaixador do Japão, o Japão não tem uma balança comercial muito grande com o Brasil, mas foi engraçado o embaixador do Japão. Ele foi convidado na sexta. Na sexta-noite, poucas horas depois dele ser convidado, ele inventou um evento em São Paulo. Inventou qualquer coisa, meu. Ele deve ter falado, gente, me convida pra qualquer coisa. Me convida pra eu não ir. E foi pra São Paulo só pra não ver o Bolsonaro. Poucas horas depois do convite, apareceu lá na agenda dele um evento em São Paulo pra ele não precisar ver o Bolsonaro. Então o Japão também não enviou, alguns outros países não enviaram. Aí, quando acabou a fala do Bolsonaro, ele foi bem pouco aplaudido por poucas pessoas. A maioria dos embaixadores não aplaudiram, só fizeram assim, uma, duas palmas. Depois apareceu um vídeo que mostrou que alguns realmente fizeram assim, uma, duas palmas por educação, mas todo mundo com cara de bunda, mas todo mundo assim, falando, meu Deus, eu só acabei de perder aqui 2, 3 horas do meu dia. Bolsonaro falou por 47 minutos, mas imagina que o embaixador sai da embaixada, ele tem que se arrumar, colocar roupa para sair, né? Não é a mesma roupa que ele fica na embaixada. Aí ele vai lá, pega o carro, vai até lá, estaciona, vai lá na sala. Aí lá na sala deram um chá de cadeira de 45 minutos nos embaixadores. Aí ele vai lá ver o Bolsonaro. Então, pra ir lá e ver o Bolsonaro mentir por 47 minutos, cada um desses embaixadores perdeu 2 ou 3 horas do dia deles pra ver aquela porcaria. Aí foi lá a matéria do Globo, jornalistas do O Globo, da Folha, que foram lá falar com embaixadores. Segundo a Folha, embaixador de um país nórdico, país nórdico é Noruega, Dinamarca, Finlândia, algum desses países, disse que o Bolsonaro não apresentou nada de novo, que esse inquérito sobre o hacker do TSE já é conhecido e que eles sabem que ele sabia, no caso, esse embaixador, e o país dele também sabe, que o que o Bolsonaro diz sobre o inquérito é mentira, que essa fake news já foi desmentida há muito tempo atrás pelo TSE, ou seja, não tem nada de novo. Outros embaixadores de países europeus disseram para a matéria do Globo que eles ficaram chocados que o Bolsonaro chamou lá representantes de vários países e xingou ministros do Supremo Tribunal Federal. Xingou o Fachin, o Barroso e o Alexandre de Moraes especificamente, nominalmente. Ele citou os nomes, mostrou fotos deles, enquanto os criticava, os chamava de mentirosos, de ditadores, falou que o Fachin foi advogado de organização terrorista, citando o MST como organização terrorista, e aí esse embaixador de um país europeu falou que ele e seus pares, com quem ele tinha conversado antes, estavam chocados. Outro embaixador de um país asiático também eles não se identificam exatamente para não querer um problema diplomático, né? Falou também para a matéria da Folha que ele ficou assim, nossa, o Bolsonaro chamou o pessoal aqui para falar mal do Lula e do STF. Como? A parte em que ele começou a falar mal do Lula, tem uma foto de uma senhora, eu vou tentar achar aqui essa foto, que foi assim, exatamente na parte que o Bolsonaro começou a falar mal do Lula. Tá aqui, ó, até fizeram um meme com ela, que olha, a cara dela. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A senhora lá com cara, você vê a cara dos outros também? Não tá ninguém feliz de estar lá, ninguém feliz. Aí ela deve ser embaixador ou embaixatriz. Quando eu era pequeno eu falava que o correto era embaixatriz. Mas pra mim parece muito mais correto embaixadora. Mas quem sou eu pra ficar inventando moda na língua portuguesa, né? Pois bem, ela ali deve ser de algum país, pelas roupas, algum país africano. Ela tava ali, ou talvez até do Caribe. Ela tava ali e tava com uma cara, mas os outros também. Aí o Bolsonaro vai lá, ele chama embaixadores pra falar mal do Lula. E fala dos ministros do STF. Aí outro embaixador disse que o que ele vai reportar para o país dele é o seguinte, que o Bolsonaro ele vai tentar um golpe de Estado e que o país já tem que ficar atento para tentar evitar isso antes, seja por meio de sanções, seja por vias diplomáticas. O que o Bolsonaro tentou fazer, segundo alguns veículos de mídia, é o seguinte, e eu concordo com essa análise, ele fez um dog whistle. Sabe o que é dog whistle? Dog whistle é o que muitos neonazistas fazem, mas ele fez de uma maneira diferente, que é o seguinte, se chama na tradução apito de cachorro. Apito de cachorro é um apito que você chama o cachorro, consegue chamar lobo também, tem alguns, o ouvido humano não detecta, mas o cachorro ele escuta esse apito. Então quando um nazista quer encontrar outro, eles têm essas coisas como beber leite, usar um tipo de arte que parece dos anos 80, que eles usam muito, colocar alguns símbolos
nazistas, que é exatamente um detecta o outro. Uma pessoa normal não vai detectar que aquilo é um neonazista, mas o outro vai detectar, e assim eles se reconhecem. Nesse caso, não tem nada a ver com o neonazismo. O que o Bolsonaro fez foi esse apito de cachorro para qualquer país que queira ajudar o Bolsonaro, seja por bem ou por mal, na tentativa de golpe dele. Ó, tá aqui, ó, gente, eu tô mostrando aqui as minhas intenções. Quem quiser não vai falar isso publicamente, mas depois pode ter embaixadores nesse exato momento já falando com o Bolsonaro, falando com representantes do governo Bolsonaro, dizendo, ó, a gente apoia. Não tem problema nenhum. Você quer tentar? Se depender da gente, não tem problema. A gente apoia essa tentativa de golpe. Então, foi isso que o Bolsonaro tentou fazer. Por isso que ele chamou muitos representantes. Ele não chamou China e Argentina, porque ele sabe que são dois países que jamais cooperariam com isso. Ele não chamou alguns outros países que também estão mais atrelados com China e com Índia, como por exemplo Irã, Turquia, porque não iriam cooperar com isso, mas ele chamou todo o resto para ver, ó, se alguém quiser cooperar, coopere, estamos aí. Claro, tudo isso por trás, nos bastidores. Nenhum país vai falar antes da eleição, nós apoiamos aqui as falas do Bolsonaro contra a democracia. Não, isso não vai acontecer. E aí teve uma matéria no New York Times que falou, o Bolsonaro ele fez comício. Inclusive saiu uma matéria engraçada no Sensacionalista, falando o seguinte, olha, o Bolsonaro fez um comício para 50 pessoas que não votam no Brasil. Foi o comício mais burro do mundo. Faz comício que foi propaganda eleitoral antecipada que o Bolsonaro fez, com dinheiro público, com verba da TV Brasil, utilizando do cargo para chamar um monte de estrangeiro e atrair apoio não só da mídia brasileira, mas da mídia estrangeira, para fazer propaganda antecipada, falar mal do Lula, falar que ele é uma grande vítima, que o TSE e o STF são malvadões e tudo mais, sem mostrar prova nenhuma. E o pior, fake news que já foram desmentidas com provas de que são fake news. Aí o New York Times fala, ó, o Bolsonaro fez um comício, uma propaganda eleitoral antecipada, pegou mal entre os embaixadores. O momento chave que dá pra ver que ninguém gostou foi quando acaba a apresentação e ninguém aplaude o Bolsonaro. Palavras do New York Times. New York Times também, com certeza, falou com o representante dos Estados Unidos. Dizem que falaram com alguns, mas com um dos Estados Unidos com certeza falou. E diz que a impressão que passa é que o Bolsonaro, ele quer tentar um golpe de Estado com apoio não só do Donald Trump, mas de outros políticos de extrema-direita que podem não estar apoiando diretamente com ações efetivas, mas estão apoiando com discurso, falando realmente o que o Bolsonaro fala faz sentido e que o Bolsonaro está assim prestes, né, nos próximos meses, ou seja, faltam 70 e poucos dias para a eleição, então realmente nos próximos 2 meses e meio, essa tentativa de golpe pode se concretizar com uma tentativa parecida com o que o Donald Trump fez no Capitólio. Isso tudo no dia, muita gente não sabe, hoje, em que o Steve Bannon está sendo julgado. Pode pegar até 2 anos de prisão. Começou hoje o julgamento dele. Não se sabe se acaba ainda hoje, deve demorar alguns dias o julgamento dele, mas até sexta-feira está o Steve Bannon condenado. Eu li uma matéria, inclusive no próprio New York Times, quando você lê a matéria sobre o Bolsonaro e como pegou mal o discurso dele para os embaixadores, foi um tiro no pé, tá ali, leia mais, né, em inglês, né, read more. Aí você clica ali, tem uma matéria sobre o julgamento do Steve Bannon que diz que ele está indefensável nesse julgamento. Não tem defesa para ele. O advogado dele pode tentar espernear, fazer o que quiser, mas o Steve Bannon, que vamos lembrar, é o principal motor de fake news da extrema-direita desde 2014, 2015, Steve Bannon tá para pegar 2 anos de prisão nos próximos dias. E lá não tem essa não. Vamos converter a prisão em cesta básica, em serviço comunitário. Não. Foi condenado, direto pra jaula. Direto pra jaula. Pegou 2 anos, 2 anos na jaula lá. Pegou 1 ano e meio. 1 ano e meio na jaula, Steve Bannon. Então, tá ruim. O próximo aí pra jaula vai demorar um pouquinho mais, então espere alguns meses, é o Donald Trump. Esperamos que aqui no Brasil a justiça funcione para que o Bolsonaro também, a partir de janeiro, vá pra jaula. O que chocou todo mundo é o silêncio do senhor Augusto Aras, o silêncio do Arthur Lira. O Arthur Lira tá levando bilhões em propina, tá roubando como nunca imaginou roubar. Acho que nem os ancestrais do Arthur Lira, que também são muito ladrões, jamais imaginaram que eles iam ter acesso a tantos bilhões de reais para roubar. Então o Arthur Lira quietinho. Rodrigo Pacheco, que ajudou o Bolsonaro não instalando a CPI do MEC. Rodrigo Pacheco covardão. Rodrigo Pacheco, pelo menos ele se pronunciou. Ele falou que não se pode colocar em xeque as urnas eletrônicas e tudo mais. Se pronunciou lá da maneira dele. O Arthur Lira
que está roubando muito, não se pronunciou. O Augusto Aras, Procurador-Geral da República, também não se pronunciou. Não sei o que o Augusto Aras está ganhando para não se pronunciar, mas alguma coisa deve estar muito boa para Augusto Aras para ver o Bolsonaro cometendo crime. Hoje temos aí os dois cúmplices maiores do Bolsonaro, que em qualquer país sério seriam enjaulados a partir do ano que vem, jogando a chave fora, Augusto Aras e Arthur Lira. Esses são os cúmplices do golpismo do Bolsonaro. E vamos lembrar, o STF podia ter enquadrado o Arthur Lira, mas faz o quê? 2 meses mais ou menos, o STF votou para arquivar um processo contra o Arthur Lira. Podiam não ter arquivado o processo e deixar o Arthur Lira com a corda no pescoço. Mas não, eles acreditaram que o Arthur Lira ia segurar o Bolsonaro. É aí, o mesmo STF que fez aquele grande acordo nacional para dar o golpe na Dilma, o mesmo STF que fez aquele grande acordo nacional para prender o Lula, que possibilitou o Bolsonaro ser presidente, o mesmo STF que tinha ministros no TSE que não deixaram o Lula ser candidato da cadeia, mas deixam o Garotinho ser candidato, deixam o Arruda ser candidato, todos os condenados aí em segunda instância por lei da ficha e que não são elegíveis pela lei da ficha limpa, todos eles ganham liminar para concorrer. Só um não ganhou, foi o Lula em 2018, para que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição tranquilamente. É isso aí, ó. Eles plantaram, estão colhendo agora. Infelizmente a gente colhe junto. Mas eu vou falar, se não fosse o golpismo do Bolsonaro, ia dar risada. Toda vez que ele xinga o Fachin e o Barroso, principalmente, que foram lavajatistas, que foram dois que fizeram de tudo para colocar o Lula na prisão, toda vez eu dou um pouquinho de risada. O problema é que dessa vez estamos numa situação gravíssima. Então, mesmo eles merecendo todo tipo de repúdio, porque eles colocaram o Brasil nessa desgraça, infelizmente a gente tem que apoiá-los nesse momento, porque a gente tem que ir contra o Bolsonaro, que ele tá na iminência de tentar um golpe. Eu falo, ó, tá na hora, infelizmente, falo infelizmente porque não deveríamos estar nessa situação, mas tá na hora do povo ir para as ruas. Vai precisar, muito provavelmente, do povo nas ruas para tirar o Bolsonaro. Falou.